E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos começar nosso conteúdo de polígonos inscritos e circunscritos, né? Nós já vimos esse conteúdo no ensino fundamental, nós vamos rever agora para relembrar as propriedades que nós aprendemos aí no oitavo e no nono ano sobre inscrição e circunscrição, tá bom? Então, vamos relembrar algumas coisinhas aí. Primeiro, galera, o que são polígonos regulares? Tá? Que é basicamente os polígonos que nós vamos tratar nessa parte de inscrição e circunscrição. Tá? Nós vamos tratar de três polígonos sempre: o triângulo equilátero, né? O quadrado, que é o quadrilátero regular, e o hexágono regular. Um polígono regular é um polígono que tem todos os ângulos congruentes e todos os lados também congruentes. Tá bom? E aí é importante a gente lembrar de alguns conceitozinhos, de alguns elementos que tem um polígono regular. Tá? Como eu disse, né? Nós vamos ter aí os lados congruentes, tá? Eles vão possuir a mesma medida. Nós vamos ter aí os ângulos congruentes, tá? E o centro do polígono, né? O segmento de reta que liga o centro do polígono até o ponto médio do lado oposto é o que a gente chama de apótema. Esse apótema sempre forma 90 graus, que é esse tracinho, né, azul aqui que está em cada figura. Todo polígono desse, né, vai ter mais de um apótemo. O triângulo ele tem três apótemas, né? Teria um aqui e um outro aqui. O quadrado tem quatro, né? Um aqui, um aqui e um aqui. O hexágono teria seis, né? Sempre formando 90 graus aí, tá bom? E liga sempre no ponto médio pelo fato do polígono ser um polígono regular. E aí, né, vamos relembrar o que são polígonos inscritos e circunscritos. Um polígono inscrito é aquele que está no interior de uma circunferência, tá? Mas não é qualquer interior, né? O que tem que acontecer? Os vértices desse polígono têm que fazer parte da circunferência, ou seja, tem que estar encostando, tocando a circunferência. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui, né, exemplos de polígonos inscritos, tá? Se eu tiver aqui uma circunferência, né, e fizer, por exemplo, um triângulo assim, esse triângulo ele não está inscrito na circunferência, porque os vértices dele não estão tocando na circunferência, tá? Nem assim, por exemplo, né, que passa, tá? Não, tem que estar os vértices exatamente sobre a nossa circunferência, tá bom? Já um polígono circunscrito é um polígono onde todos os seus lados são tangentes à circunferência. Aí inverte, né? Agora a circunferência que está dentro do polígono. E aí todos os lados desse polígono tocam a circunferência em um único ponto, são tangentes a ela, tá? Então, inscrito é quando o polígono está dentro da circunferência, tá? Me lembra disso, inscrição, né? Você vai se inscrever para entrar em alguma coisa, tá? Então você está inscrito. E circunscrito é o contrário. O polígono vai estar para o lado de fora e a circunferência que vai estar inscrita. Circunscrito, circunferência inscrita. Ok? E aí, galera, existem alguns elementozinhos, né? A gente conversou no início, mas vamos ver mais detalhado aí alguns elementos de um polígono inscrito em um outro, ou circunscrito, tá? Nosso primeiro elemento é o centro, né? O centro do polígono vai ser sempre o centro da circunferência também, tá? Essa circunferência vai ter sempre um raio, né, que é o segmento que une o centro da circunferência até um ponto de sua extremidade, tá? O ângulo central, lembra o ângulo central, ele é um ângulo que se localiza aí no centro da circunferência, tá? O ângulo interno do polígono, que aí vai ser o ângulo formado entre dois lados do polígono, né, na parte de dentro. O ângulo externo, né, o ângulo de fora, tá? E o apótema, né, que é aquele segmento de reta que liga a extremidade do polígono até o centro do polígono e da circunferência, né? Lembrando que esse segmento ele é sempre perpendicular ao lado do polígono, forma 90 graus. Tá, ok? E vamos falar sobre o quadrado inscrito, tá? A gente tem na figurinha aqui um quadrado que ele está inscrito, ele está dentro de uma circunferência, tá? E existem algumas relações entre o raio da circunferência e o apótema e o lado desse quadrado. É essas relações que nós vamos trabalhar, sempre do apótema e do lado do polígono com o raio da circunferência, tá bom? Então, nossa primeira relação aí, tá? Botei a deduçãozinha para vocês aqui. A gente pode, através desse triângulozinho aqui, ó, tá?
se a gente fizer Pitágoras, né, a gente consegue descobrir qual que é o raio da circunferência em relação ao lado. Ó. A gente tem aqui o lado do quadrado, e aqui a gente tem duas vezes o raio, que é o diâmetro. Se eu fizer Pitágoras, né, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados catetos, a gente chega nessa conclusão aqui, que o lado do quadrado inscrito vai ser sempre o raio da circunferência vezes a raiz de 2, tá? Molezinha, molezinha. E o apótema, tá? O apótema, né, que é esse segmentozinho aqui, a gente pode brincar de várias formas, tá? Esse apótema aqui, eu posso fazer, por exemplo, esse triângulozinho aqui, né? Aqui, ó, a gente tem o raio da circunferência, tá vendo? Aqui a gente tem metade do lado, né? Então, o apótema ao quadrado mais o lado sobre 2 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Aí, se a gente substituir o lado, né, pelo r raiz de 2 e resolver isso daqui, a gente chega que o apótema ele vai ser o raio vezes a raiz de 2 sobre 2. Dá para perceber, né? Aqui, ó, olhando para o lado e para o apótema, que o apótema ele é a metade do lado do quadrado, né? Olhando a figura também fica fácil, ó. Tudo isso aqui é o lado, o apótema ele é a metade do lado, tá bom? Então, sabendo o lado, a gente sabe o apótema. Muito molezinha, né, moçada? E aí, galera, um quadrilátero qualquer inscritível, né, que está dentro de uma circunferência, ele tem que obedecer aí uma propriedadezinha, tá? Que propriedade é essa? Os ângulos opostos têm que ser sempre suplementares. Por exemplo, aqui, ó, o A e o C, tá? E o B e o D são suplementares. Então, A mais C tem que dar 180 e B mais D tem que dar 180. Toda vez que um quadrilátero estiver inscrito em uma circunferência, essa relação tem que ser verdadeira. E para a gente ver se é possível inscrever um quadrilátero dentro da circunferência, essa relação tem que ser verdadeira também, tá bom? Então, se já estiver dentro, a gente tem certeza que isso está acontecendo. Se a gente quiser saber se pode ou não, se é possível ou não colocar aquele quadrilátero dentro da circunferência, é só ver se os ângulos opostos são suplementares. Olha um exemplo de exercício aí. Calcule o apótema e o lado de um quadrado inscrito em uma circunferência de raio 10 centímetros. Isso tranquilo, tá? Só substituição de fórmula mesmo. Ó, a gente sabe, né, que o lado do quadrado é o raio da circunferência que ele está inscrito vezes a raiz de 2. Então, no caso aí, vai ser 10 vezes a raiz de 2, mais aproximadamente 1,41 nossa raiz de 2. O nosso lado do quadrado vale 14,1 centímetros. Para calcular o apótema, tá? O apótema ele é o raio vezes a raiz de 2 dividido por 2, né? A metade do lado, tá? Vai dar aí aproximadamente 7,05, né? 14,1 dividido por 2. E aí agora vamos para o triângulo inscrito, tá? Estou olhando para esse triângulo ABC aqui. Aqui ele botou essa perninha para mostrar como que chega num dos cálculos aqui, tá? Mas o triângulo que a gente está olhando é o triângulo equilátero, que é o triângulo ABC. Então, galera, olha só. No triângulo equilátero, a gente pode fazer a seguinte relação. Se eu prolongar esse triângulozinho aqui, tá? Aqui ó, fica, né, o diâmetro, que é o dobro do raio, tá bom? Esse carinha aqui. Esse lado aqui, galera, ele é exatamente igual a esse, porque esses dois triângulos são triângulos semelhantes, tá? Se a gente olhar pelos ângulos, a gente consegue perceber isso, tá bom? Então, aqui é o lado, é o raio da circunferência, tá? Que é esse cara aqui. E aqui é o lado do triângulo que eu quero saber, né? O lado do meu triângulo equilátero. Então, fazendo Pitágoras, né? Hipotenusa, que é o diâmetro aqui, ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, ok? E aí, né, brincando com isso aqui, fazendo a continha, a gente chega que o lado do triângulo é o raio vezes a raiz de 3. Pô, fica tranquilo, ó. O do quadrado é o raio vezes a raiz de 2. O do triângulo é o raio vezes a raiz de 3, né? Faz sentido na cabeça, dá para lembrar disso facilmente. Aí o apótema, tá? O nosso apótema, no caso aqui, né, seria esse pedacinho aqui, tá vendo? Tá? Esse pedacinho aqui a gente tem várias formas de achar esse cara, tá? A primeira aí é o seguinte, é o que ele está utilizando aqui. A gente vai usar esse triângulozinho aqui, tá? A gente pode usar esse triângulozinho aqui, ó. O apótema está aqui, tá? Ele botou A3 porque é o apótema do triângulo. Aqui a gente tem o raio, né, da circunferência. E aqui a gente tem metade do lado, né, que seria o L3 sobre 2. Aí fez Pitágoras nesse mini triângulo aqui, no triângulo OBM, tá?
Então, fazendo esse Pitágoras aí, né, aí faz a continha aqui, isso a gente consegue fazer tranquilamente, não tem problema. A gente vai chegar à conclusão que o apótema do triângulo inscrito é a metade do raio da circunferência, tá? É o raio dividido por 2, tá? Tá aqui, belezinha? Então, tá aí o apótema do triângulo, né, inscrito em uma circunferência. O apótema vai ser a metade do raio, ok? Olha só um exercício aí. Qual é a medida do apótema de um triângulo equilátero inscrito, sabendo que o lado dessa figura mede raiz de 3 centímetros? Então vamos lá, galera. Olha só. Ele deu pra gente o lado, né? O lado, a gente sabe que o lado é o raio vezes a raiz de 3. Então vai ficar raiz de 3 igual a r vezes a raiz de 3. Descubro que o raio da minha circunferência vale 1. O apótema é o raio dividido por 2, então vai ser 1 sobre 2, 0,5 centímetros. Letra D. Muito de boinha, né? Vamos para o próximo. E aí, nosso último cara inscrito é o hexágono, tá? Um hexágono inscrito, né? A gente vai sempre estar trabalhando com hexágono regular, tá bom? E aí, a gente sabe, galera, né? Tem que lembrar disso, que um hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros, tá? Esses triângulozinhos aqui, ó, eles são todos iguais, são todos triângulos equiláteros, tá bom? Então, vamos lá. Pensando nisso, a coisa mais tranquila de a gente perceber é que o lado do hexágono, ele é o raio da circunferência, porque tá vendo? Aqui, ó, esse lado aqui, desse triângulozinho, né, é o raio da circunferência, tá? Vou pintar de vermelho aqui, isso aqui é o raio. Como esses triângulos são triângulos equiláteros, esse aqui é o raio também, aqui embaixo. E aqui é o lado do hexágono, tá vendo? Então, o lado do hexágono é igual ao raio. Show? Vamos agora para o apótema. O apótema aqui, galera, ele vai ser, na verdade, a altura do triângulo equilátero, né? Que é o lado do triângulo vezes a raiz de 3 sobre 2. Só que no caso aqui, esse lado é o apótema, né? A altura, desculpa, é o apótema e o lado é o raio da circunferência, tá? Então, o apótema do triângulo, desculpa, o apótema do hexágono inscrito é o raio vezes a raiz de 3 dividido por 2. A gente pode chegar nessa conta molezinha, tá? É só a gente fazer um Pitágoras nesse cara aqui, ó. Eu quero descobrir esse camarada aqui, tá? Que é o apótema. Aqui está o raio. E aqui vai ser o lado dividido por 2, né? Que vai ser o raio dividido por 2. Né? Porque a gente viu que o lado é igual ao raio, tá? Faz esse triângulozinho aqui, faz o Pitágoras, a gente consegue chegar nessa relação aqui tranquilamente. Beleza? Espero que sim. Vamos ver um exemplo aí, ó. Qual é a medida do lado de um hexágono regular cujo apótema mede 3 centímetros? Então, galera, ele quer saber o lado do hexágono e deu o apótema, tá? A gente sabe que o apótema é o raio vezes a raiz de 3 sobre 2, tá? Ele deu pra gente a medida do apótema. O apótema vale 3, tá? Então, eu posso substituir esse cara aqui por 3. 2 vezes 3 vai dar 6. Passo a raiz de 3 para lá, então vai ficar 6 sobre raiz de 3. Tem que racionalizar. Vai ficar 6 raiz de 3 sobre 3, vai dar 2 raiz de 3. Esse é o raio da circunferência. E quer saber o lado, né, a medida do lado do hexágono, e a gente sabe que o lado ele é igual ao raio. Então, o lado vai ser 2 raiz de 3. Tá? Bem tranquila também, né? Bem só substituição de fórmula, essa aí também. E aí agora vamos começar a falar dos caras que são circunscritos, tá? Agora é a circunferência que está inscrita no triângulo. Aqui, galera, não sei se fica fácil de perceber, né? Que o apótema, que vai do centro do triângulo até o lado, né? Formando 90 graus, ele vai ser justamente o raio da circunferência, tá? Então, o apótema ele vai ser igual ao raio da circunferência. E outra coisa importante, galera. A altura desse triângulo aqui são 3 apótemazinhos desse, tá? Aqui tem um apótema, né, que é um raio. Aqui tem outro. E aqui tem outro. Então, a altura desse triângulo equilátero vai ser 3 vezes o apótema, tá? Então, a gente pode falar, e a gente lembra, né, que no triângulo equilátero a altura é o lado vezes a raiz de 3 sobre 2, tá? Para achar o apótema, é só a gente passar esse 3 para lá dividindo, a gente chega a essa primeira formulazinha aqui, que o apótema é o lado vezes a raiz de 3 sobre 6. Isso se a gente quiser escrever o apótema, né, em função do lado, tá bom? Agora, se a gente quiser escrever
o lado do triângulo em função do raio, aí fica tranquilo também, né? Porque aqui a gente tem, ó, 3 raios, né? E a gente sabe que a altura é L raiz de 3 sobre 2, ou seja, 3R vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2. Tá? Foi o que a gente está fazendo aqui. Quero deixar o L sozinho, passo 2 para lá multiplicando, raiz de 3 para cá, tem que racionalizar isso daqui. A gente chega que o lado vale 2 raiz de 3R. Galera, você deve estar pensando assim, cara, é muita fórmula para decorar. Realmente, tá? E eu vou ser sincero com vocês, às vezes eu não lembro qual que é a fórmula do lado do triângulo circunscrito, por exemplo. Mas são conceitos que são fáceis da gente entender, tá? São fáceis da gente conseguir chegar nesse exercício. A gente está fazendo Pitágoras aqui, a gente está usando relação de altura de triângulo equilátero, tá? Então, o que é importante lembrar aqui é que esse ponto aqui, tá, que é o baricentro do triângulo, tá? Aqui a gente tem o raio e aqui a gente tem 2 raios para cima, tá? Isso que é importante. A altura do triângulo circunscrito é 3 vezes o apótema. Essa informação é importante, que essa informação é nova para a gente. Sabendo disso, a gente consegue deduzir qualquer uma dessas fórmulas fazendo um Pitágoras, aí dando o nosso jeito, tá? Isso é mole para a gente, até usando seno, cosseno e tangente, porque a gente tem esse ângulo aqui, tá? Ele é 60 graus, né? Porque o triângulo é equilátero. Se a gente souber a altura, vixe, fica molezinha, tá bom? Então não tem grandes dificuldades, não. O quadrado circunscrito. O quadrado circunscrito, moçada, ele é maravilhoso, porque ele é bem tranquilo. Olha só. O apótema dele a gente percebe que é o raio, né? Também. E esse apótema, ele é metade do lado, tá vendo? Então o lado é o dobro do raio, tá bom? Então, né, aqui não tem muito mistério. Ó, o raio, né, 2 raios, o diâmetro da circunferência é o lado, tá? E o apótema, ele é justamente o raio. Aqui fica molezinha. E aí, os quadriláteros que são circunscritos, eles também têm uma propriedade, que é o seguinte: a soma dos lados opostos desse quadrilátero tem que ser um valor constante, ou seja, é igual, tá? Então vamos com calma aí, ó. Esse lado aqui, o lado AB, ele é oposto ao lado CD. Tá vendo? Esse lado aqui, vou pintar os de vermelho, os dois lados opostos. Esses dois caras aqui. Esses dois aqui, o BC, ele é oposto ao AD. Então, se eu somar o lado AB com o lado de BC, né, desculpa, CD, tá? O resultado tem que ser igual ao BC mais o AD, tá bom? Isso sempre. Para o quadrilátero estar circunscrito, essa relação tem que ser válida. Se não for válida, é impossível a gente circunscrever esse quadrilátero aí em uma circunferência, ok? E aí, por último, né, o hexágono regular, tá vendo? O hexágono regular, o apótema dele é o raio. Perceberam que de todas as 3 figuras circunscritas, né, o apótema é justamente o raio, tanto para o quadrado, quanto para o triângulo, quanto para o hexágono, tá? E o lado, moçada? O lado aqui dá para a gente fazer de várias formas, tá? A que ele está usando aqui, eu acho que é a fórmula mais tranquila. Basta a gente pensar nesse triângulozinho aqui, ó. Por quê? Nós já falamos, né, que o hexágono é formado por triângulos equiláteros. Então esse cara aqui, ó, é a altura do triângulo equilátero, certo? Que é o raio também, né, da circunferência. Então o raio é a altura do triângulo equilátero. E a gente sabe que a altura de um triângulo equilátero é o lado vezes a raiz de 3 dividido por 2, né? Então o raio vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2. Deixando o L sozinho, a gente chega que o lado é igual a 2R raiz de 3 sobre 3, tá bom? Então, tá vendo? São fórmulas que são complicadas de decorar. Muito complicado de decorar isso daqui, tá? Então a gente deduz na hora rapidinho, tá? Caso precise, né, no vestibular ou numa prova, no exercício, a gente olha lá atrás e vê qual que é a fórmula, não tem problema. Agora, em um vestibular, né, você não vai decorar essas fórmulas. Eu tenho certeza que daqui a 2 semanas a gente não lembra mais delas. Então, o que a gente tem que entender são as relações. Como a gente chega nelas, né? A gente parar, olhar para esse cara, pensar, saber o que é ser circunscrito, o que é ser inscrito, que a gente consegue chegar nessas relações tranquilamente. E, não sei se vocês perceberam, uma relação que é muito importante é a altura do triângulo equilátero, tá? Que a gente usa tanto no hexágono, né, que é formado por triângulos equiláteros, quanto no triângulo mesmo em si, tá bom? Vamos ver aí um exemplo de exercício, ó. Qual a razão entre os raios dos círculos circunscritos e inscritos de um triângulo equilátero de lado A? Então, beleza, galera, a gente tem um triângulo aqui, tá? Vou tentar fazer aqui a mão livre. Equilátero,
tá? A gente tem aqui uma circunferência circunscrita, péssima, né? E uma inscrita, tá? A gente quer saber qual que é a relação entre os raios dessa daqui e dessa daqui. Eu vou chamar de Rzinho e Rzão. Tá? Então, ó, qual a razão entre os raios do círculo circunscrito e inscrito de um triângulo? Então, o círculo está circunscrito, ele do lado de fora. Então, ele quer saber o Rzão sobre o Rzinho. Tá? E o lado desse cara aqui vale A. Tá? Então, vamos lá. Ó. Vamos pegar, vou descobrir esse raiozão aqui. Vamos pegar o triângulo inscrito, né? A circunferência circunscrita, o triângulo está inscrito. E nós vimos que o lado do triângulo vai ser igual ao raio vezes a raiz de 3. Então vamos lá, ó. O lado vale A, tá? R raiz de 3. Passo a raiz de 3 para lá, vai ficar A sobre raiz de 3 igual ao raiozão, né? Racionalizando, tá? Vou multiplicar e dividir pela raiz de 3, vai ficar A raiz de 3 sobre 3. Tá, beleza? Agora vamos ver a circunscrita. Qual que é a relação que nós temos aí? Tá? Em uma circunferência circunscrita, o lado da circunferência, né, é 2 raiz de 3 vezes o raio. Nesse caso aqui o lado vale A, né? Vou botar esse R aqui como Rzinho, tá bom? Então vai ficar 2 raiz de 3 Rzinho. Vou passar esse cara para lá, então vai ficar Rzinho igual a sobre 2 raiz de 3. A gente racionaliza por raiz de 3, né? Então, nosso Rzinho vai dar A raiz de 3 sobre 6. Agora, a gente faz, né, a razão entre eles. Então, Rzão sobre Rzinho vai ser A raiz de 3 sobre 3 sobre A raiz de 3 sobre 6. Aí aquela coisa, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? E ó, pá, corta esse cara com esse, isso aqui vai dar 2, tá? Então isso sempre é válido, galera. O raio da circunferência circunscrita, né? Ele é sempre o dobro da circunferência inscrita, no caso do triângulo equilátero. Belezinha? Galera, espero que tenha dado para entender, tá? Tenha ficado bacaninha. Qualquer coisa é só mandar mensagem. Um beijão para vocês, até mais.